E agora, qual dos dois usar? Essa é uma daquelas dúvidas clássicas, né? Mas olha, a boa notícia é que tem um truque muito, mas muito simples para nunca mais errar. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nisso. Dá uma olhada nessas duas frases. Em inglês, elas começam de jeitos diferentes, mas em português, a estrutura da pergunta é bem parecida, não é verdade? É justamente aí que o nó se forma na nossa cabeça. Primeiro, vamos só entender rapidinho por que essa dúvida é tão comum, especialmente para nós que falamos português. A regra que todo mundo aprende no cursinho, no colégio, é essa aí. Use how much para coisas incontáveis, tipo água, dinheiro, e how many para coisas contáveis, como livros ou amigos. Parece simples, né? Pois é, parece. Só que o problema é que essa regra de contável e incontável, na prática, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Isso porque a lógica do português funciona de um jeito um pouquinho diferente. Agora, a gente vai ver na prática por que essa regrinha tradicional pode ser, na verdade, uma baita armadilha. Pensa bem, quem nunca chegou num bar ou restaurante e pediu exatamente assim: me vê uma água? É super normal em português. A gente conta a água o tempo todo no nosso dia a dia. E aí que tá o conto. Se a regra diz que água é incontável, por que raios a gente fala uma água ou duas águas? É essa flexibilidade da nossa língua que bate de frente com a regra mais rígida do inglês. E não para por aí não. A mesmíssima confusão acontece com palavras como dinheiro e tempo. Porque, intuitivamente, a gente acha que dá para contar dinheiro e tempo. Mas a lógica do inglês é outra. A lógica deles é mais ou menos a seguinte. Em inglês, não se fala um dinheiro, dois dinheiros. A gente conta as notas, as moedas, mas a palavra dinheiro em si, não. E o mesmo vale para tempo. Ninguém diz, eu tenho dois tempos. A gente conta as horas, os minutos, mas a ideia abstrata de tempo, essa é incontável para eles. Mas ok, chega de confusão. Agora a gente vai para a parte que importa, a que resolve tudo isso de uma vez por todas. Existe um caminho muito, mas muito mais fácil mesmo. Então, o segredo é o seguinte: esquece essa história de contável e incontável, joga fora, pelo menos para esse caso. Essa regra não nos ajuda muito. O macete é usar o nosso próprio português a nosso favor. E olha só, a solução brilhante é essa que está na tela. É um mapa direto, sem erro. Se a pergunta em português usa quanto ou quanta, ou seja, no singular, em inglês vai ser how much. Agora, se a pergunta usa quantos ou quantas, no plural, vai ser how many. Simples assim. Vamos testar. Pega o primeiro exemplo. Como se pergunta em português quanto tempo você tem? A gente usa quanto, certo? Singular. Pela nossa nova regra, quanto vira o quê? How much. Resultado, how much time do you have? Perfeito, sem tirar nem pôr. Agora, vamos para o segundo caso, para ver se a lógica se mantém. A pergunta em português é: quantos livros você tem? Quantos, plural. Então, aplicando a regra, quantos vira how many? A tradução fica: how many books do you have? Gente, isso funciona sempre. Ok, essa regra é fantástica, resolve 99% dos casos, mas tem uma situação super comum onde parece que ela não funciona. Vamos falar sobre como perguntar a idade de alguém. A pergunta que não quer calar é, mas e quantos anos você tem? A gente usa quantos, no plural. Então, por que não se pode falar how many years do you have? A resposta aqui é bem interessante. Não é sobre gramática, mas sim sobre cultura, sobre uma forma diferente de enxergar as coisas. Não é bem uma exceção à regra, é um conceito totalmente diferente. A filosofia por trás disso é fascinante. Em inglês, a ideia é que ninguém tem anos. O tempo não é uma posse, ele simplesmente passa. Por isso, a pergunta não é sobre quantos anos se possui. A pergunta em inglês, how old are you? Se a gente for traduzir ao pé da letra, significa quão velho é você. Percebe? A estrutura é completamente outra. A pergunta não é sobre quantidade, é sobre o quão. Portanto, a dica é: não misture as coisas. A regra do quanto e quantos funciona para quase tudo. A pergunta sobre idade é um caso à parte, é um conceito que a gente precisa memorizar separadamente. Isso tudo faz a gente pensar. Quantas outras regras que parecem super complicadas do inglês podem, na verdade, ter uma solução ou um atalho bem mais simples, só esperando para ser descoberto? Fica aí a reflexão.